Oi, gente, tudo bem? Professor Thiago falando. Gurizada, esta aula aqui se destina a fazer uma exposição ainda incipiente dos conceitos de modernidade e pós-modernidade, mais ou menos em sentidos análogos àqueles que o Bauman, autor de que a gente está se ocupando agora, acaba tratando, né? Na versão dele, Bauman, em vez de falar em modernidade e pós-modernidade, ele vai cunhar as expressões, hoje bem conhecidas e difundidas na nossa cultura, que são as expressões de modernidade sólida e modernidade líquida, tá bem? Falar, aqui uma distinção inicial é oportuna. Quando a gente vê num livro de história a seção modernidade ou idade moderna, a gente sempre pensa naquela linha do tempo que vai lá da pré-história, passa pela antiguidade clássica, passa adiante pela Idade Média e, numa transição a partir do Renascimento, nós temos a constituição da modernidade, por volta ali dos séculos 14, 15, 16, com o surgimento dos Estados-nação, que são soberanos, que vão ter fronteiras bem delimitadas, e aí então nós temos ações feitas a partir de uma unificação que tinha se perdido no Ocidente a partir da queda do Império Romano, dessa parcela do Império, tá bem? Então lá vai. Isso em história. Contudo, quando a gente está falando contemporaneamente de estudos sociológicos, de humanidades em geral, e alguém fala para vocês, esse aí é um ponto de vista moderno. Isso não está muito de acordo com a pós-modernidade. Quando a pessoa enuncia essa frase, ela não está tomando os termos como significando o mesmo que a gente vê nessa linha do tempo na escola, no colégio. Por quê? Porque se pensa a modernidade nesse sentido sociologicamente relevante a partir do século XVIII, especialmente a segunda metade, o Iluminismo, chegando até o século XX, décadas de certamente 60, movimento de contracultura, 70, 80. A partir de então, nós teríamos a Constituição, e isso também é ponto de discussão, de debate para a sociologia. A partir de 1970, 80, nós teríamos o começo de uma nova era chamada pós-modernidade, ou uma modernidade que se volta sobre si mesma. Mas vá lá, deixando apenas isso claro, a gente pode agora, de maneira bem básica e incipiente, como eu falei, definir um pouquinho o que seria essa modernidade de um lado e o que seria a pós-modernidade de outro. Lá vai. A modernidade, pensem aí, século XVIII, o iluminismo que vocês estudam, a ideia de que a razão é a grande promotora do progresso e desenvolvimento humano em termos morais, em termos epistêmicos, em termos de conhecimento. A modernidade vem ou é fundada a partir, a gente pensa sempre, da Revolução Francesa, que estabelece o fim do antigo regime lá na França, criando uma igualdade perante a lei para todos os cidadãos. O que isso significa? Significa que nós temos um processo de restrição da liberdade do governante, seja ele quem for, em defesa de direitos que seriam do indivíduo e que eles seriam inalienáveis, não daria para tirar. Então o que nós temos aqui? A um só tempo um movimento em direção à democratização, porque o poder político vai passar a ser exercido com mais respeito às demandas dos cidadãos enquanto tal, e também um processo de individualização. Por quê? Porque vai estar muito claro, a partir dessa época, que não é o caso que uma pessoa vai ser obrigada a fazer algo que não foi previamente estabelecido por lei. Não tem essa de mando e desmando do dia para a noite que o rei vai lá e determina, e como ele tem poderes absolutos, a pessoa tem que seguir. Então nós temos na modernidade, pense em Revolução Francesa, nós temos a criação de uma série de direitos e garantias, pelo menos de acordo com a lei, isso é importante, que vão fazer ascender a ideia de individualidade ao par, juntamente com a ideia de democratização. Mas não é só isso, né? Vocês estudam iluminismo e sabem, a ideia de que essa liberdade do indivíduo inalienável, ela também depende de um processo de secularização, ou seja, uma separação muito clara entre Estado e Igreja, de modo que nem o Estado, nem a Igreja, ou a religião em geral, possam impor ao indivíduo o modo como ele deveria pensar, sentir e agir. Nós temos autores bem importantes nesse cenário. Vocês podem pensar em Voltaire, Rousseau, Hume,
Mesmo Kant, né, que é um religioso, mas considera que há limites para o que seja a ação legítima de uma religião qualquer. Nós temos, então, além de democratização e individualização, um processo de abertura que é chamado secularização, tá bem? Para fechar esse quadro, que é um quadro que a gente costuma ler e estudar com otimismo em história, nós temos aí, para além de tudo isso, a ideia de que a ciência está se desenvolvendo, pensem, né? 1750 em diante. E a ciência tem trazido para nós, como civilização ou cultura, uma série de benefícios que antes nós não tínhamos. A mentalidade baconiana, cartesiana, de meados do século XVI, século XVII, é uma mentalidade que diz: nós devemos conquistar a natureza conhecendo-a para bem manipular a matéria, o mundo físico, com o objetivo de tornar as nossas vidas mais agradáveis, vidas melhores, mais longevas. Simples assim. Então nós temos, junto dessas noções que eu falei, individualização, democratização, secularização, uma grande ascensão da ciência, com C maiúsculo, significando uma autoridade para as ideologias em geral. Não é à toa, se vocês pegarem as principais ideologias do século XIX, que a gente estudou lá na primeira série, algumas delas, positivismo, anarquismo, liberalismo, socialismo ou comunismo, todas elas, em última instância, falam em nome de uma ciência com C maiúsculo, tá bem? E assim a gente caracteriza o que é o grosso ou essência da modernidade. Mas não é só isso. A modernidade, ela ainda significa uma crença na ordem, numa uniformidade e também no progresso, um tema que vai ser objeto de análise do Bauman na modernidade líquida. A gente vai agora para o lado da pós-modernidade. O que seria a pós-modernidade? Tudo bem, o movimento de secularização aconteceu, aparentemente é irreversível, né? Pensar Estado e Igreja conjugados não é algo que a gente esteja habituado a fazer, e se a gente percebe às vezes que existem membros do Congresso Nacional aqui no Brasil que defendem uma pauta aparentemente apenas de acordo com a sua religião, sem considerar os outros cidadãos, muitos de nós se incomodam. Isso, em vez de significar um retrocesso, do ponto de vista da secularização, mostra que esse princípio se consolidou entre nós. Para além da secularização, nós temos, sim, democracias ainda, mas nós não temos mais algo substancial na pós-modernidade, que é a ideia de que existem, entre outras coisas, maneiras de viver que são as adequadas, certas, que a gente vai pensar no que é normal versus o que é anormal, no que é são em oposição ao que é doentio. Nós pensamos agora, não a partir de categorias estanques que nos dizem isso é certo ou errado, parece que nós estamos num período de relativização de quaisquer enunciados. Ainda, em vista de uma libertação que se dá a partir, sobretudo, né, uma mentalidade existencialista, décadas de 40 e 60 até de 60, depois nós temos movimentos de contracultura, de libertação, de defesa, de reconhecimento de direitos para minorias. O que nós vamos ter é a ideia de que nada deve restringir a individualidade, que mais do que nunca ganha força. Nesse contexto, também é curioso que aconteça de, uma vez que as principais ideologias do século XIX se mostraram ao longo do século XX insuficientes para promover o nosso progresso, elas permitiram, de um lado, a ascensão do totalitarismo na versão nazista, de outro lado, na versão stalinista, mas ainda assim totalitarismo. Essa descrença na política leva também a uma descrença na ciência em geral, como promotora do progresso ou desenvolvimento humanos. Parece então que a pós-modernidade sofre de alguns problemas. Se por um lado ela tem o benefício de dizer cada pessoa sabe de si e de que maneira vai definir a sua vida, com quem que ela vai viver, se é que vai viver, e ela cria um certo e errado, por outro lado, esse processo cultural parece nos mostrar que nós não temos mais a figura de um Estado provedor, ou mesmo de uma ideologia, ou mesmo de uma ciência, que necessariamente vão nos levar ao progresso ou desenvolvimento. Essa ciência, esse Estado e esse suposto progresso acabaram nos levando às grandes guerras do século XX e mesmo à emergência
de regimes de administração total do totalitarismo. Tranquilo? Então isso vem em termos conceituais. Vale dizer, pessoal, que os conceitos de modernidade e pós-modernidade, eles não são unívocos. Dependendo do autor ou autora, eles recebem uma significação ou ênfase distinta. Há quem diga, inclusive, que não existe esse negócio de uma pós-modernidade. O que existiria ainda é uma modernidade que está se desenvolvendo até as últimas consequências, mas não seria uma ruptura, porque ela teria muito mais elementos em semelhança com uma modernidade do que um outro período qualquer a partir de uma revolução de ideias e costumes. Tá claro? Mas grosseiramente falando modernidade, lembra séculos XVIII, XIX, crença na individualidade, na democracia, na ciência, na razão, mesmo no progresso, ao passo que a pós-modernidade, segunda metade do século XX, parece nos dizer assim, ciência? Não sei se ciência nos leva a algum lugar. Agora eu aperto o botão e mato milhões de pessoas. Progresso a partir disso? Mesmo individualidade, talvez nós estejamos presos na nossa individualidade e não consigamos mais ter laços humanos duradouros. Tá bem? Só para a gente entender o outro lado da moeda. Para finalizar, eu não quero me estender muito nesse vídeo, é oportuno a gente falar em Bauman diretamente, e eu vou me abaixar aqui para pegar alguns livros, que são, primeiro, o Modernidade Líquida, que é o nosso texto base para essa primeira parte do trimestre, e também esses dois livros que eu mencionei a vocês na nossa aula ao vivo essa semana passada, né? Melhor dizendo, que são o 1984 e o Admirável Mundo Novo. Por quê? Porque me interessa a gente dar um passo adiante e falar de algumas noções das quais o Bauman vai tratar. Por exemplo, lá no seu livro, ele diz assim: além das características que eu acabei de mencionar sobre modernidade e pós-modernidade, a modernidade sólida para ele teria como marca algumas instituições que, embora começando a respeitar mais individualidades, ainda dariam forma ao modo de pensar, sentir e agir da maior parte dos indivíduos. Nós temos ainda nos séculos XVIII e XIX, e mesmo no XX, começo dele, primeira metade, nós temos instituições como o Estado, como igreja, família, atuando diretamente no sentido de criar sujeitos. Ou seja, a pessoa nessa época mais ou menos sabia como que ela ia nascer, o que ela ia fazer, tipo de profissão a seguir, porque não eram tantas assim. E ela tinha então mais ou menos um programa que lhe dizia o que ela faria do início ao fim da sua vida. Ou seja, ela conseguiria projetar o seu futuro já desde muito cedo. Algo aparentemente impensável, vai dizer o Bauman, num período de uma modernidade líquida ou pós-modernidade, como a gente acabou de ver. Por quê? Entre outras coisas, vai dizer o Bauman, o último pilar que trazia um forte vínculo ao indivíduo em termos de identidade, de quem eu sou, é, para o Bauman, a profissão. E ele diz, o paradigma está no modo de produção, modelo de produção fordista, que via nos seus trabalhadores pessoas a serem fidelizadas para que aquele vínculo se mantivesse, a produção aumentasse e, portanto, o lucro aumentasse igualmente, junto da qualidade. O que vai dizer o Bauman na sua análise do capitalismo, na sua versão século XX em diante? Ele vai dizer assim, agora nós temos uma quase que independência das figuras do trabalho, do capital, de outro lado, e da administração, no terceiro momento. Isso que tudo estava conjugado no modo de produção fordista. Mas além desse elemento, que a gente vai ter um vídeo específico falando de individualidade, o Bauman diz assim, se a gente quer conhecer um tempo, uma era, é muito oportuno a gente olhar para como que as pessoas pensavam e quais os medos que elas tinham. Lá por volta da década de 20, também na década de 30 do século passado, duas distopias, disputavam a hegemonia de melhor representação do futuro, a saber, 1984 e o Admirável Mundo Novo. Embora tenham elementos substancialmente diferentes, uma fala sobre um governo que se exerce de maneira totalitária, criando mecanismos jamais vistos para dar conta de
jamais perder, sair do poder, perpetuando-se, portanto, no exercício dessa capacidade, né, administrativa, que é o 84, que vocês lembram, né? Ministério da Verdade, do Amor, aquelas coisas. De outro lado, a gente tem o Admirável Mundo Novo, que fala sobre uma administração total, mas não a partir de um governo, mas de um modo de produção, cujo Deus, se é por assim dizer permitido falar, não se chama mais o Deus cristão, se chama agora Ford. Vocês lembram disso, né? O livro nos fala de no ano de 600 e pouco depois de Ford e não mais de Cristo. Qual é lá a figura da divindade? A eficácia. Tudo em nome da eficiência, do controle, de uma burocratização da produção. Tá bem? Em ambos os casos, o que nós temos? Seja porque estamos produzindo pessoas agora de acordo com necessidades sociais, seja porque nós temos um partido que se pretende perpetuar no poder ad eternum, nós temos uma supressão da individualidade. Esse é o grande medo de Bauman nesse momento da nossa história, seja em qual for vertente. E aí ele diz, é curioso que convidados a falar lá na década de 80 sobre esses dois livros e quem teria vencido na sua aposta de um futuro nada promissor para os seres humanos, quem que foi melhor, né? Orwell ou Huxley? Quase ninguém tenha tido vontade de responder. Por quê? Porque, segundo Bauman, os dois, embora tenham representado muito bem com maestria uma distopia e um medo do seu tempo, pensem na ascensão do totalitarismo, décadas de 20, 30, 40, embora isso tenha se dado, aquelas hipóteses que eles conceberam não se confirmaram, pois, passadas as grandes guerras, passado o totalitarismo, o que nós vimos foi uma ascensão da individualidade, a defesa de que alguns bens humanos são inalienáveis e ninguém, portanto, pode tocar. E aí nós chegamos a um contexto cultural que não vai ter como medo ou incômodo a ideia de uma supressão da sua individualidade ou liberdade, isso é ponto pacífico, mas tem que lidar agora com outros inconvenientes, que é, mas o que eu faço com tanta liberdade? Antes eu tinha pelo menos instituições contra as quais me insurgir, porque, bem dizer, elas limitavam a minha ação. Eu me sentia oprimido. O que o Bauman diz sobre Freud também é sintomático. O Freud vê a ideia de uma limitação das liberdades, de proibições, o grande motor ou mobile de quaisquer neuroses que nós tenhamos. A gente sofre, né, com repressão de várias ordens, repressão sexual, etc, etc. Em 2020 a gente não sofre muito disso, né? A propósito, parênteses, abre parênteses, vale assistir de novo aquele filme ou ler o livro intitulado Clube da Luta, né? Porque tem uma passagem que é bem oportuna sobre esse ponto. Mas vamos adiante. Então, os males serão de outra ordem. Não mais o medo da supressão da individualidade, por mais que hoje, por exemplo, no Brasil, se fale muito na possibilidade de um governo federal flertar com ditadura ou coisa que valha, isso não parece fazer parte da análise do Bauman, tá bem? O lado positivo, nós somos indivíduos, eu que sei, se alguém quer me dizer e me impor meu modo de vida, eu vou para a rua, não é assim que funciona. O outro lado é, e aí a gente começa a passar para o próximo capítulo, para a próxima aula, e aí eu vou encerrar esse vídeo longuíssimo, nós temos um inconveniente que é o seguinte, se eu agora tenho liberdade para escolher e criar a mim mesmo, como apostaram os existencialistas, caso eu não consiga me completar como um projeto, caso eu não fique plenamente satisfeito com o que eu vou fazer de mim mesmo ao longo da minha vida, até porque sempre é possível fazer mais e melhor, o tipo de incômodo ou sentimento de fracasso vai recair sobre os meus ombros. Por quê? Porque eu era inteiramente livre para criar. Tá bem, gurizada? Assim a gente começa, vou encerrar assim, eu estou me estendendo demais, a falar sobre Bauman mais pontualmente, os conceitos de modernidade líquida, modernidade sólida e também os grandes medos do período, de cada um desses dois períodos, para entender a época em que a gente vive, uma época um pouco mais remota que nos antecedeu, certo? Grande beijo para vocês, se cuidem e a gente se fala. Qualquer dúvida mandem aí, mesmo no corpo do texto, no mural onde eu vou publicar o nosso vídeo. Beijão, se cuidem, tchau, tchau.